Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Chico Chagas, da Assembleia de Deus, Pão da Vida, da cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Hoje eu estou meio gripado, né? Então vai perdoando aí pela voz, viu? Eu quero falar sobre fé. 2 exemplos de fé na Bíblia Sagrada moveram o coração de Jesus Cristo. A mulher cananeia e o centurião de Cafarnaum. Para o centurião de Cafarnaum, Jesus disse: eu nunca vi fé tão grande em toda Israel. E para a mulher cananeia, ele diz: mulher, grande é a tua fé, seja feito como você deseja. E a palavra diz que Jesus se maravilhou com a fé do centurião de Cafarnaum. Vamos começar aqui com Mateus capítulo 15, versículos de 21 a 28, que diz: Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônia. Nisso, uma mulher cananeia que morava nesta região gritou para Jesus: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está sendo cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus nem lhe deu resposta. Então os discípulos se aproximaram e pediram: manda embora essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, ajoelhou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, ajuda-me. Jesus lhe disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: sim, Senhor, é verdade. Mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a sua fé, seja feito como você quer. E desde esse momento a filha dela ficou completamente curada. Jesus disse: seja feito do jeito que você quer. Isso quer dizer que a fé dessa mulher não trouxe somente a cura de sua filha, mas muitas outras bênçãos nas mais diversas áreas de sua vida. Eu quero falar sobre essa mulher sírio-fenícia. Tiro e Sidom estavam localizados na Fenícia, atualmente o Líbano, ao norte da Galileia. Isso desde os dias de Pompeu, 64 anos antes de Cristo nascer. A Fenícia estava anexada à Síria. Sidom ficava distante de 32 quilômetros de Beirute, capital do Líbano. Tiro era muito famosa na antiguidade, pois os fenícios dominavam o mundo da navegação. Os reis de Tiro do passado haviam feito uma aliança com Davi e Salomão, em que enviariam madeira e mão de obra especializada para a construção do templo de Salomão. Em contrapartida, Salomão enviaria para o rei Irão e seus sucessores mantimentos e cereais que a população de Tiro precisava. As consequências deste acordo foram catastróficas para Israel, pois Etibaal, sucessor de Irão, fez essa aliança com Israel através do casamento de sua filha Jezabal com o rei Acabe. E Jezabel, como ficou conhecido, introduziu o culto a Baal entre os israelitas, o que levou à ira divina e desembocou nos cativeiros assírios e babilônicos. E aquela mulher cananeia vinha da descendência histórica daqueles povos que trouxeram tanto sofrimento ao povo de Israel. Mas que lições podemos aprender com esse texto bíblico? Nós podemos ver que Jesus não responde à mulher cananeia com imediata ajuda, mas com silêncio. Nenhum motivo é apresentado, porém, aqueles fatores históricos, éticos, culturais, religiosos, econômicos e políticos. Passavam muitas razões para Jesus ignorá-las. Aquele silêncio foi como uma resposta mostrando toda aquela barreira psicológica que os separava. Era também como Jesus estivesse dizendo que ainda não havia chegado a hora de atender aos gentios. Não estava nos planos de Deus aquele momento. Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Marcos 7:27. O que faríamos se algum de nós tivéssemos recebido essa resposta de Deus? Será que deixaríamos o nosso orgulho falar mais alto em nossos corações? Será que ficaríamos aborrecidos com Deus por sermos comparados com cachorros e voltaríamos para casa com nosso orgulho ferido? Essa mulher estava aflita, desesperada devido à enfermidade de sua filha. Ela desejava ardentemente que sua filha fosse liberta deste mal. Quando o problema bate à nossa porta, seja qual for a origem, ficamos ansiosos para que o mesmo seja resolvido. E essa mulher queria ver a sua filha brincando, saudável, alegre, e isso já não acontecia mais. Quando vemos um filho passando a necessidade, nós pais fazemos tudo o que está em nosso alcance para que o nosso filho possa desfrutar do bem-estar, da felicidade, da conquista. Mas Jesus lhe respondeu com essas palavras: às vezes, por estarmos com um problema, não conseguimos escutar a voz de Deus. E nos parece que Deus nos abandonou e está muito distante de nós, de nossos problemas, das nossas dificuldades.
Mas na verdade Deus permite os problemas para que venhamos a crescer, a nos aprimorar como pessoas, pois aprendemos muitas lições diante dos desafios que possamos ter na vida. Através dessas situações adversas, aprendemos a confiar em Deus, a buscar a Deus, a nos entregar por completo a Deus. Esta mulher não se intimidou diante daquela aparente indiferença de Jesus, pois ela sabia que através dele, ela obteria a resposta e a solução que ela tanto precisava. Não devemos ter vergonha de expor os nossos problemas e principalmente de pedir ajuda, socorro, quando as coisas fogem ao nosso controle. A mulher cananeia gritou, buscou, falou, foi atrás da solução, se expôs ao extremo, tudo em prol da sua filha, para que a solução viesse, para que ela fosse curada, liberta. Ela gritava atrás de Jesus e seus discípulos buscando aquilo que só o mestre poderia fazer para sua filha. Muitas vezes não devemos ter vergonha de expor os nossos problemas, principalmente de pedir ajuda, socorro, quando as coisas fogem ao nosso controle. Esta mulher cananeia gritou, buscou, falou, foi atrás da solução, se expôs ao extremo, tudo em prol da sua filha. Para que a solução viesse, para que ela fosse curada, liberta, ela gritava atrás de Jesus e seus discípulos, buscando aquilo que só o mestre poderia fazer para sua filha. Muitas vezes temos vergonha de expor aquilo que está nos afligindo e guardamos dentro do nosso coração por meses, anos, uma luta que deveríamos entregar nas mãos de Deus. Nos expondo diante dele, clamando por socorro, ficamos preocupados com o que os outros vão falar ou pensar sobre nós. Mas essa mulher não estava nem aí para o que os discípulos ou as pessoas à volta estavam falando ou pensando. Ela queria a solução para o problema da sua filha. Apenas isso ela queria e sabia que Jesus era a solução. Jesus disse para ela que ele havia sido enviado para os judeus e não para ela e sua filha, que eram fenícias. Tem dias que as coisas ficam ruins mesmo. Nos desentendemos em casa, vamos para o trabalho e um colega fala algo que nos ofende, então vamos à igreja e ficamos sabendo que o irmão falou mal de nós, então pensamos que tudo e todos estão contra nós, mas na verdade esta é a hora de nos voltarmos para Deus, pois esses momentos são passageiros e tendemos a maximizar os problemas que aos nossos olhos se parecem muito maiores do que realmente são. E muitos desses desentendimentos de relacionamento não passam de um mal entendido. Essa mulher reagiu à aparente rejeição de Jesus com a rendição e humilhação e não com a murmuração vazia e inútil. A mulher veio, o adorou de joelho e disse, Senhor, ajuda-me. Diante da provação, esta mulher adorou de joelhos a Jesus, se humilhando diante do Mestre. Salmo 51:17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezará o Deus. Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. A nossa atitude deve ser de total dependência de Deus e ao seu poder. Seremos provados. As lutas, as consequências, os problemas irão se intensificar, claro, mas devemos esperar em Deus, independente de como está a nossa vida. O quanto está atribulada, enquanto ela se encontra cheia de problemas. Esta mulher encarou a aprovação da maneira correta, adorando, dando graças ao Pai, louvando ao Senhor numa atitude de ação de graças. Devemos reconhecer que sem Deus não somos nada, e sem a sua graça e permissão, nada podemos fazer ou dar frutos. Jesus fala que não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo com esta frase que os judeus deveriam se alimentar primeiro para depois poderem dar de comer aos estrangeiros. Ela, por ser fenícias de outra nacionalidade que não judia, deveria esperar. Ela poderia xingar, poderia desprezar Jesus e ficar brava, irritada com esta frase que ele proferiu. Mas não, ela continuou na postura de reverência a ele, sem se deixar abalar ou abater diante das palavras aparentemente contrárias a ela. E o resultado desta segunda provação produziu fé. Tiago 1:3, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. Tiago 1:12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A sua insistência e perseverança produziu fé. Mateus 15:28, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas, e desde aquela hora a sua filha foi sã. O problema, a luta, a tribulação, a aflição, quando encarados como provação, como uma prova a ser traspassada, vencida em Cristo, resulta em conquista. Através da fé que esta prova originou, ela alcançou a graça, o favor de Deus, tendo naquele instante, além da admiração de Jesus, também o que ela mais desejava, a cura da sua filha. Quando nos encontramos com um problema, podemos simplesmente nos desesperar e achar que não há saída, não há solução.
ou nos voltarmos intensamente a Deus, olharmos para o problema como uma provação a ser passada para gerar uma lição de vida, uma conquista e um grande aprendizado. Com isso aprendemos a nos tornar um canal de bênção e graças para as outras pessoas, onde podemos, através das nossas experiências, transmitir consolo e auxílio aos que se encontram nas mesmas condições ou em condições até piores e mais adversas a que um dia nos encontramos. Precisamos suportar as aflições, sabendo que as mesmas produzem fé, e assim agradecemos a Deus e recebemos dele, no tempo oportuno, o nosso auxílio. Se estava sendo humilhada por Deus, a mulher cananeia se humilhou a si mesma ainda mais quando respondeu: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Marcos 7:28. Uma resposta que vai além das barreiras morais, históricas, éticas. A sua auto-humilhação e quebrantamento foi tamanho que o próprio Jesus, sendo o Senhor da fé, sendo a fé encarnada, admirou-se dela. Ó mulher, grande a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Mateus 15:28. Jesus não teve mais o que dizer. A fé da mulher cananeia o atingiu no coração e Jesus foi misericordioso com ela. A um coração quebrantado e contrito, não desprezará Deus. Salmo 51:17. Se há algo que Deus não resiste, é a perseverança. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-á, diz a palavra de Deus. Deus é invencível, mas Ele gosta de se deixar vencer pelos seus servos. Deus é imutável, mas Ele gosta de alterar seus planos em favor do seu povo. Por isso, insista, peça, bata e a porta se abrirá. Deus está sempre pronto a atender seus filhos e filhas. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, hoje e sempre.